Esse projeto da Ruralteca, ele só existe também muito em função dessa minha amiga, que é a Eliane Giesel, né? Ela é uma professora, pedagoga, que alfabetizou praticamente todas as crianças da zona rural. E era uma brincadeira nossa de infância, assim, de, olha, vamos montar uma biblioteca? Seria ótimo, né? Tudo que a gente precisa aqui no mato, porque para quem não sabe, eu sempre morei também na Cascata, que é o 5º distrito de Pelotas, da zona rural. E trabalhei muitos anos, então, na Livraria da Travessa, que é uma livraria, aqui não tem, acho que tanta visibilidade, né? Eles são muito grandes, mas eles têm mais filiais em Brasília, São Paulo, Rio, né? Eles são do Rio. E, de repente, eu me descobri num curso de biblioteconomia, né? Fala pessoal, chegando aqui para mais uma entrevista no Sujeito Literário, hoje com a presença da Aritana Becker, que é bibliotecária, essa palavra é difícil de dizer, né? Acho que eu falei certo, e que vai conversar com a gente sobre um projeto muito legal que é o Ruralteca. Só que antes de começar a conversa, eu quero agradecer pela acolhida, gentil acolhida aqui no Ojos del Mundo, que é um restaurante na cidade de Pelotas, em frente à Praça Coronel Pedro Osório, para quem não conhece. E é café também, eles servem vários pratos, a gente vai estar divulgando, botando na descrição para vocês. Eles nos acolheram aqui só graças a Viviane Lindo, que é outra pessoa que eu queria agradecer, a professora Viviane, que fez essa ponte com a Aritana e contribuiu para que a gente conseguisse esse espaço. E vamos ouvir então a Aritana hoje falando desse projeto. Só que antes, Aritana, já te agradecendo, queria também te convidar a te apresentar para o pessoal que está assistindo o vídeo, quem é a Aritana, qual a tua formação, tua relação com os livros, até a gente chegar nesse projeto tão legal aí que é a Ruralteca. Tá bem, obrigada então, Eduardo, pelo convite. Também vou agradecer a Viviane, está sempre presente aí nos nossos projetos, né? E vamos lá, começar então com a minha graduação. Eu sou formada em Filosofia, licenciatura em Filosofia, que não é na Federal, né? Já tem bastante tempo que eu me formei em Filosofia. E assim que eu saí, né, assim que eu me formei em Filosofia, eu fui morar um tempo no Rio e em São Paulo. Eu fiquei 10 anos morando entre Rio e São Paulo. Morava alguns anos no Rio, depois alguns anos em São Paulo. E nesse meio tempo, aí, nessa década que eu fiquei morando entre esses dois estados, fiz várias coisas, tive várias experiências de trabalho, enfim. Dei aula, lecionei, né, como professora de filosofia por um tempo e trabalhei muitos anos então na Livraria da Travessa, que é uma livraria, aqui não tem acho que tanta visibilidade, né? Eles são muito grandes, mas eles têm mais filiais em Brasília, São Paulo, Rio, né? Eles são do Rio, e agora em Portugal também, se não me engano. E aí eu fiquei acho que quase 7 anos nessa livraria, e eu posso dizer que lá, assim, é que eu adquiri todo o conhecimento que eu tenho de literatura, de autores, dessa diversidade, assim, que eu não tinha, né? Eu tinha uma bagagem já de leitora, a filosofia nos dá também muito essa bagagem, mas essa diversidade, esses mundos paralelos aí da literatura, eu descobri trabalhando lá, que é um ambiente muito agradável, enfim. E aí, estando lá, entre outras coisas que eu fui fazendo, me envolvi com outros projetos também de cinema, enfim, comecei a trabalhar numa produtora, isso já em São Paulo, porque a minha vida ficou entre esse eixo Rio-São Paulo, e de repente eu me descobri num curso de biblioteconomia, né? Quando eu voltei então a morar primeiro eu morei no Rio, depois fui para Campinas, depois voltei para o Rio, aí depois eu voltei para Ribeirão Preto, uma outra cidade do interior, e lá a gente tem um campus da USP, e aí eu resolvi fazer biblioteconomia, e encaixou tudo, assim, realmente ali fez todo sentido. Quando eu entrei para o curso, eu percebi que era um complemento, né, da filosofia, ou a filosofia era um complemento da biblioteconomia, que é um curso muito amplo, assim, que tem uma abrangência que nem eu sabia. Acho que quando as pessoas vão buscar esse curso, agora eu fazendo uma propaganda aqui do curso, mas quando as pessoas vão buscar esse curso, eles nem sabem no que o bibliotecário pode atuar, né? Porque é a ciência da informação, que é a grande área, então a gente pode atuar praticamente em qualquer ambiente que tenha produção de informação, que se necessite de fazer um tratamento da informação, disponibilizar essa informação para o público, para as pessoas. E aí, bom, deu tudo certo, adorei, fiz outros projetos e regressei para Pelotas. Tu és natural de Pelotas? Sou de Pelotas, eu sou de Pelotas e aqui eu não fiz, porque eu me formei há muitos anos atrás e até então eu não tinha nenhuma experiência, não trabalhava aqui, enfim, não. Toda a minha experiência foi fora daqui. Aí voltando alguns anos, já tem uns 4 anos,
quase 5 que eu voltei para Pelotas. Reencontro então uma amiga de infância, que aí sim eu queria fazer um grande parêntese, porque esse projeto da Ruralteca, ele só existe também muito em função dessa minha amiga, que é a Liane Giesel, né? Ela é uma professora, pedagoga, que alfabetizou praticamente todas as crianças da zona rural. Tem projetos lindos, assim, desde sempre ela trabalhou com teatro, ou com questão de reciclagem, de lixo, meio ambiente, ela está sempre envolvida com questões lá da zona rural. Né? Ela faz um trabalho muito bonito e era uma brincadeira nossa de infância, assim, de, olha, vamos montar uma biblioteca? Seria ótimo, né? Tudo que a gente precisa aqui no mato, porque para quem não sabe, eu sempre morei também na Cascata, que é o 5º distrito de Pelotas, da zona rural, e a gente sempre fala, o que falta aqui é uma biblioteca, a gente já tem tudo, já tem os bichos, já tem a natureza, tá tudo ótimo, né? Então, aí a gente ficou nessa Quanto tempo faz que está em funcionamento a Ruralteca lá na Cascata? A gente abriu finalzinho de 2020. Depois a gente vai deixar também a descrição. Sim, ali da vamos página. Deixar. E só que a gente começou esse projeto, então, no final de 2020, quando eu voltei, a gente reatou, digamos assim, nossa amizade, que tinha ficado esses 10 anos aí. E aí a gente resolveu, então, fazer esse projeto. Conseguimos o lugar, ela veio com essa notícia, olha, finalmente consegui um espaço para a biblioteca, que para mim isso já estava até muito distante, assim. Onde é que é o espaço? E aí é na Cascata, é a localidade mais conhecida, o ponto mais conhecido, que é onde tem o prédio da subprefeitura. Tá. É bem central, onde tem um café colonial, enfim, é o ponto de referência ali. E gentilmente, então, o subprefeito, o Emanuel, nos cedeu ali uma sala, esse espaço, para que a gente pudesse fazer então a Ruralteca. E aí, novembro de 2020, a gente começou então a estruturar. A gente precisava pintar o espaço, precisava de móveis, precisava de livros, enfim, precisava de luz, de instalação, né? Porque eles só nos cederam um espaço, né? E aí a gente começou então uma campanha junto à comunidade. E para nossa surpresa, assim, toda a comunidade se engajou. Assim, tudo que a gente tem lá dentro foi doado. As pessoas levaram cadeira, mesa, estante, o que tinha, né? A gente foi lá e pintou, outras pessoas foram conosco. E o que foi comprado também foi com arrecadação. A gente fez essas campanhas assim e o pessoal foi doando. Tem uma outra pessoa, a Cláudia Giesel também, que é prima da Liane, né, dessa amiga, que fez uma campanha lá do Rio de Janeiro, ela mora lá, né, aquela coisa do Pix, quem quiser doar e tal. E aí a gente conseguiu um acervo muito bacana, assim, pessoas aqui de Pelotas também nos doaram, foram lá para conhecer e acabaram doando. Tem até um livrinho do Sujeito Literário, foi parar lá, um sorteio surpresa que a gente fez, o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que a Viviane ganhou o sorteio, e não teve nenhum tipo de marmelada, que fique claro que eu fiz o sorteio com as pessoas que estavam comentando ali pelo Instagram, depois eu deixo o Instagram também, o pessoal ir lá, e aí a Vivi por acaso ganhou e disse, eu tenho um lugar para enviar esse livro. E ela já pensou primeiramente em vocês e aí para ver como as coisas vão acontecendo, né? Então uma coisa vai ligando a outra e aí fica também aqui, a gente vai deixar todo o contato ali, possibilidade de quem quiser enviar livros, não precisa ser de Pelotas, como a Aritana está dizendo, porque tem essa possibilidade também de mandar de outros lugares livros para cá ou de ajudar de uma outra forma, seja a questão financeira, né? Sim. E estruturado hoje, como é que é o público, assim, Aritana? Então, jovens, adultos? Então, pra gente era uma grande incógnita, né? Eu também como bibliotecária que faço essa análise de quem é o usuário, né? Que catálogo a gente vai ter numa biblioteca, para quem depois de um ano, na verdade são acho que uns 6 meses, 7 talvez, que a biblioteca abriu ao público, porque tem toda a questão da pandemia, então... Né, a gente no início era só para estruturar mesmo e começamos a arrecadar, então a gente ficou alguns meses nessa campanha montando a biblioteca. Depois nós abrimos, a gente abre sempre aos sábados à tarde, né, a Liane, como eu digo, ela dá aula, eu estou aqui em Pelotas durante a semana como bibliotecária, então a gente só tem os finais de semana para fazer esse atendimento ao público, né. E aí a gente começou a abrir aos sábados à tarde e começaram a vir pessoas, assim, tem crianças de 2 anos, e tem a nossa leitora mais idosa, digamos assim, ela tem 82, alguma coisa assim, e vai lá pegar livro, né? Então, assim, é um público bem variado, tem bastante criança, eu acho que não tem assim um público tão grande, muito ainda em função, embora seja zona rural, ainda em função da pandemia, algumas pessoas ficam receosas de ir, mas a gente tem a nossa feira, né, que a gente convida os produtores locais, então...
quem faz artesanato, quem cultiva alguma coisa, pode ir lá, o espaço é aberto, a gente não cobra nada, até porque é um espaço público. Sim. Aí a gente monta a feira na rua, então é para quem quiser, mas é para as pessoas da zona rural. Sim, como ali é um ponto muito visível, tem bastante visibilidade, passa muita gente aqui de Pelotas, vai lá, né, pela BR, e aí acaba vendo, né, a faixa ali, a feira, e para. Então é uma oportunidade também para as pessoas lá da zona rural mostrarem seu trabalho. Né? Que legal. Acabou juntando, unindo o útil ao agradável, porque essa questão da cultura hoje está cada vez mais importante de ser levada para a comunidade, para todos os espaços, né, seja na zona rural, no centro urbano, Sim. porque é o principal foco, digamos assim, de resistência a tudo que a gente vem vendo acontecer por aí, né? Com certeza. E lá, assim, a gente não conseguiu ainda, a gente está se articulando para isso, até porque, como é uma biblioteca comunitária, a gente não tem apoio nenhum, investimento nenhum, né, de nenhum órgão, de nenhuma entidade, então tudo é com doação ou é com o nosso próprio investimento. Então a gente quer muito ainda fazer algumas oficinas, né, trazer algumas palestras, fazer alguns cursos de formação, então a gente ainda está nessa busca. Mas muito em função, esse ano todo de pandemia, a gente não tinha como fazer isso, né? Então a gente agora, esse ano, esperamos, né, que melhore um pouco essa situação para poder ofertar isso para a comunidade. Já aproveitar e dizer, vacinem-se, né? Para essa situação a gente precisa dar continuidade a esse processo da vacina. O pessoal acha que tomou a segunda dose, não precisa tomar mais vacina. Meio que isso, então, assim, né? E lá tem as escolas também, que a gente quer fazer um trabalho junto, né, com as escolas, porque as crianças têm ali as bibliotecas das suas escolas, mas não tem um espaço que agregue mais atividades, que possa fazer outras coisas, que adquirir então, né, mais conhecimento também, oficinas de desenho, enfim, a gente nem sabe, né, ao certo o que a comunidade precisa. Às vezes a gente imagina alguma Vocês coisa. Estão de braços abertos para acolher. Exatamente, porque às vezes a gente idealiza um tipo de oficina e não faz sentido nenhum para aquele público, né. E o que a Aritana está lendo neste momento? Então, eu estou lendo Walden, do Thoreau, né, que é Walden ou Uma Vida nos Bosques, né, eu sugiro, é a minha leitura do momento, então é a minha sugestão de leitura. E bastante, me permite dizer assim, bastante a ver contigo, com a tua trajetória. Totalmente, assim, fui já me foi sugerido, esse livro não li ainda, já me foi sugerido. Muito bom, sugiro, assim, é uma crítica impressionante, assim, como é atual, né, a crítica dele, que escreveu esse livro em 1845, se não me engano, 1848 ali, e faz uma crítica já ao modo de vida consumista, né, que a gente nem consegue imaginar o que seria o consumo naquele período, mas se encaixa pra gente assim perfeitamente, né, e é isso, Uma Vida nos Bosques, ele larga tudo, né, passa 2 anos então morando às margens do lago, constrói sua própria cabana, constrói os objetos que ele vai utilizar, que são pouquíssimos, assim, uma cama, uma mesa, 2 cadeiras, tinha 3 cadeiras que ele dizia, uma era para a solidão, a outra era para os convidados e a outra acho que era para ele, alguma coisa assim, que ele brincava, e ele passa 2 anos e ele mostra, né, no livro tem relação de valor ali, do que ele gastou, né, do que ele precisou de investimento para ficar esses 2 anos, e como ele conseguiu viver tranquilamente, assim, despregado, né, desprendido dessas todas essas necessidades que a gente coloca, né? Bem interessante. Antes de começar a gravar, a gente estava conversando ali, enquanto a gente estava organizando aqui o espaço, tem vários espaços legais aqui no Del Mundo, a gente andou olhando, assim, vai ter uma outra entrevista que provavelmente vai conseguir realizar aqui também, e aí a gente estava batendo um papo ali, você estava dizendo, né, que para onde tu vai, tu coloca um livro na tua mochila, na tua bolsa, lembra? Sim, se tiver um tempinho, né? Porque às vezes o pessoal está vendo o canal literário e está pensando, não tem tempo para ler. Exato. Né? Como é que a gente mais escuta, na verdade. Né? Tu que tem essa trajetória já de bastante tempo, como é que tu faz assim na tua rotina? Eu tenho várias fases, assim, às vezes a vida me permite ler mais, às vezes menos, mas a questão para mim, eu digo que tempo é questão de preferência, né? Então, o que eu prefiro fazer, isso ou aquilo? Né? São escolhas, né? Claro que às vezes não te permite uma rotina, às vezes precisa dormir, como eu brinco, o que as pessoas fazem de madrugada, né? Vão dormir, que desperdício, né? Eu brinco assim, porque às vezes a pessoa diz que não tem tempo, eu brinco que madrugada dá para fazer isso, mas a gente precisa escolher dormir, às vezes descansar, enfim. Mas eu estou sempre com livro aí, ou no ônibus, ou no intervalo, ou à noite, mesmo que seja 1 ou 2 páginas, assim, né? Quem tem o hábito, eu acho que acha um tempinho, né? A gente tá junto nessa, eu tô pedindo assim. E aí eu te perguntar uma coisa, assim, quando tu era mais nova, assim, tu tinha o hábito de ler, alguém te motivou? Sim. Felizmente,
Essa experiência literária para mim, ela veio assim muito cedo. Zona rural, a escola que tinha os livros, né? Não tinha em casa, a gente não tinha livros. Não tinha, poxa, não tinha. Acho que hoje as crianças têm muito mais opções. Eu não estou te perguntando isso para te ver como que isso é legal, né? A tua experiência lá, né? Que resulta hoje num projeto. Exato, e vem da infância mesmo esse desejo de montar, de oferecer alguma coisa para a comunidade. Né? E aí desde pequena, quando eu fui alfabetizada e comecei a pegar os livros na biblioteca da escola, não tinha biblioteca, a professora levava em sala alguns livros, e óbvio que a gente leu rapidamente todos ali, porque eram os clássicos, né, da literatura infanto-juvenil ali. E desde então eu segui, mas era isso. E minha mãe, ela é uma grande leitora, né, sempre foi assim. Ela lia até bula de remédio na ausência de algum livro, assim, ela também tinha que estar sempre com livro. Só que esses livros vinham através de alguns amigos, assim, alguém que lia, uma amiga, alguém que se mudou e deixou em algum lugar. Então, assim, a gente não tinha critério, a gente pegava o que chegava até a gente, né? E nessa eu fui lendo clássicos como Proust já com 13, 14 anos, sem saber quem era Proust, sem saber o contexto, assim, e eu lia, a maioria das coisas acho que eu não entendia na época, mas ali eu tenho um livro todo rabiscado, assim, que tinham frases maravilhosas. Eu disse, nossa, esse livro eu não estou entendendo nada, mas de vez em quando ele coloca uma frase aqui que é sensacional. Né? Já começou a entender, já. Sim, e nisso eu fui construindo. Então, assim, sempre, né, teve minha mãe que me inspirou muito. E depois meu próprio estilo, trajetória, assim, na zona rural, ali a gente era meio isolado. Hoje em dia o contexto na zona rural está bem diferente, né? Tem muito mais gente morando e tal. Mas na época também não tinha muitos colegas, então era mais solitário nesse sentido, assim, não que isso seja ruim, pelo contrário, né? Mas eu buscava muito nos livros, assim, essa companhia. E depois na filosofia foi natural, né? Muita leitura. Ah, né? Sim. Bom, a tua formação foi toda dentro de um processo que os livros estavam sempre te acompanhando. Sempre. Então agradeço. Como é que é o nome da mãe mesmo? Oldina. Oldina, agradecer a dona Oldina por ter sido, digamos assim, a pessoa que plantou essa semente. Exatamente. E aí depois veio vindo. E assim, o pessoal que está assistindo, mesmo que não seja de Pelotas ou região, tem interesse em fazer doação de livros, como é que a gente pode tentar encaminhar isso? Bom, ali nesse prédio, então, da subprefeitura, a gente tem uma página no Facebook, a gente não tem Instagram, até porque é apenas eu e essa minha amiga, Liane, que estamos à frente do projeto, então a gente tem N coisas. Sim. E a gente não consegue dar conta de fazer uma curadoria, um trabalho bacana numa outra mídia, ali, num outro, né, dispositivo para oferecer. Então a gente, por enquanto, só tem o Facebook, né, que é a Ruralteca. Qualquer um vai encontrar ali, que é a biblioteca. Mas a gente deixa também na descrição aqui para clicar no link. E ali tem o endereço, porque como é um prédio da subprefeitura, funcionam os correios ali. Então esse endereço serve para as pessoas, quem quiser postar. O horário do correio, funcionamento do correio normal. Deixa ali, pode deixar ali ou enviar, né, para lá. Aqui em Pelotas a gente tem alguns parceiros, né? A Salaberry, por exemplo, que é produtos agrícolas, faz todo sentido com o mundo rural, né? Então eles têm uma parceria com a gente lá, então as pessoas, muita gente deixa ali acho que é na Deodoro, que tem uma dessas casas, tem na Fernando Osório, eles têm várias lojas, né? Também, mas depois daqui na Deodoro, que é onde geralmente a gente passa ali já para pegar esses livros, né? E lá na própria Cascata tem o supermercado Fortaleza, que também é tudo junto ali naquele prédio, naquela localidade ali, que as pessoas também deixam em outros lugares, né? Pontos de arrecadação, assim, dos livros didáticos. Vou te fazer já que tu é uma grande leitora, tua vida está diretamente relacionada com os livros. Aguça a vontade de saber, assim, também, tu teria um livro, eu sei que é difícil achar um, tá? Mas um livro, assim, que tu considera fundamental na tua vida, se tivesse para sugerir o pessoal que está assistindo o programa, assim, na verdade não é um programa, é um vídeo mesmo. Até gostaria que fosse um programa, mas não é um programa, é que o formato falha. Mas esse livro, assim, que te marcou e que tu realmente, assim, se alguém te pede uma sugestão de literatura, tu diz, ou esse livro ou esse autor até, talvez. Sim, eu tenho tanto livro quanto autores, né? Os 10 mais que eu chamo, já são 20 mais, 30 mais, está sempre aumentando essa lista, né? Mas vamos lá, acho que... do Turro, teus... Não, já está. Agora, no momento, ele sobe, né? Conforme eu vou fazendo as leituras, vou escalonando, né? Sim. Mas um livro que me marcou muito, eu li há bastante tempo, e sabe aquelas coisas que a gente gostou tanto e depois tem medo de reler, imaginando que não vai ter a mesma experiência. Eu tenho uma nova edição, inclusive, desse livro em casa que eu ganhei, e eu não li, eu não fiz essa releitura com medo, assim, de não vai me causar mais a mesma impressão,
que é A Montanha Mágica, de Thomas Mann, né? Na época que ele também tem esse contexto um pouco, né, de ir para um isolamento, onde o tempo ele se perde, você não sabe se passou um dia, 2 dias, né, 20 dias, e tem todo esse contexto. É um livro muito filosófico, que vai tratar de grandes questões, assim, né, do ser humano. E na época me marcou muito, assim, gosto muito, já li muita coisa do Thomas Mann, mas esse pra mim foi... Já peguei pra mim a tua dica já também. Esse aí foi... Eu tenho o livro, não li. Pois é um livro, já tem aquela edição nova da tem companhia. Eu ganhei essa e essa que tu não leu ainda. Essa eu não li ainda, porque eu tô ali guardando. Mas tem um autor, assim, que eu gosto muito, entre tantos, mais para minha área, voltado para a questão de livros, eu gosto muito de ler livros sobre livros, na crítica literária de uma forma geral. E tem um autor que é o Alberto Mangel, né? Mangel, nunca sei, que atualmente ele está como diretor da Biblioteca Nacional da Argentina. E tem uma trajetória com livros, né? Tem toda a história da biblioteca dele, de mais de 350 mil volumes, então toda vez que ele se muda. E aí ele tem toda essa relação. Eu li, acho que tudo que foi traduzido aqui pra gente, ou tudo que eu consegui... Tem fora de catálogo, exato. Não sei, o título era alguma coisa como biblioteca. Agora eu tenho encaixotando a minha biblioteca, eu tenho, já li, agora foi a primeira leitura do ano, que saiu uma edição super bonita, eu já consegui ler. É um autor, assim, muito sensível, que trata dessa relação da leitura do livro, da história mesmo, né, do livro, e isso me fascina, e ele é muito bom. E para a literatura em geral, eu gosto muito do Hermann Hesse, assim. É um autor, assim, que conseguiu, para mim, em todas as suas fases da vida, porque ele é um autor que usa muita ficção, mas ali está basicamente a vida dele, né? Ele tem várias fases, assim, da infância, adolescência e maturidade. Então, e cada fase da vida dele, assim, é muito rica, e ele colocou isso muito bem, assim, eu gosto muito, assim. Eu tirei o livro dele, o Demian, para ver se eu leio esse ano. Já está na minha separadinho ali. O Jogo das Contas de Vidro, Lobo da Steppe, Siddhartha, todos, assim. E ele é o teu autor, digamos assim, referência. Muito, assim, quando eu crescer, eu quero escrever que nem ele. E tu escreves, olha, arrisca nos textos? Olha, eu fiz muito pouco esse exercício, assim, muito naquela coisa de que já escreveram tão bem, sabe? Não. Eu olho, quando eu vejo, assim, alguém que escreve tão bem, eu queria escrever daquele jeito, né? A gente sempre se inspira, assim, mas eu não... Fiz muito pouco esse exercício, assim, sem ser acadêmico, né? Assim, Mas tu é um potencial, assim, grande, porque, na verdade, quem gosta muito de ler, geralmente tem o hábito também de escrever, só que, claro, alguns têm a questão da modéstia, que é o teu caso, que eu já percebi, não tem vergonha, às vezes, de expor, né? Mas é uma forma de dar um retorno também, porque a gente lê aquilo, fica com a gente, e a gente fica pensando como é que eu posso, de alguma forma, devolver isso para as pessoas. Né? Então eu estou te provocando para ver se tu faz. Quem sabe? Não, eu fiz muito pouco e ficou engavetado. A questão é essa. Mais poesia, mais crônica? Contos, assim. Contos. Eu gosto muito dessa coisa mais surreal, assim. Eu também sou em Thomas Mann, se tu for agora tá falando do teu rosto, tu juntar só esses 3 aí e trouxer alguma coisa, tem muito para passar. Sim, eu gosto muito também dessa coisa mais surreal. Então Beckett também é uma influência bem do absurdo, né? Essa literatura, assim, do absurdo, eu gosto bastante. Legal, então, bom, hoje eu estou meio prejudicado com o tempo com a Aritana aqui, eu poderia ficar conversando com ela. A gente gostou muito do espaço também, é bom dizer. Ótimo. Não é só porque foi realmente uma gentileza, assim, um carinho com o projeto, assim, de poder nos permitir fazer aqui do Arroz del Mundo essa conversa, um bate-papo, nem tanto uma entrevista, mas... a questão também de poder estar num lugar legal e ver que tem vários espaços que dialogam com a gente. Isso foi um olhar também da Viviane, com certeza, que olhou e identificou que tinha a ver com a Aritana, porque eu não conhecia a Aritana, agora tive o prazer de conhecer. E eu poderia ficar conversando contigo, como tu tinha dito antes, em off também, até, sei lá, o horário do almoço, enfim, ou a gente ir para um outro ambiente aqui, a gente tinha gravado o pátio, preferiu vir para cá por causa do barulho. Mas assim, para a gente encaminhar já o encerramento da conversa. Eu gosto de perguntar se tem alguma coisa que eu não te questionei e tu gostaria de falar também a respeito, principalmente do projeto, mas de ti, porque esse projeto é um pouco aritano, né? O Ruralteca / Aritana. Exatamente. Reforçando, né, esse é um projeto meu e da Liane, né, a gente que encabeçou esse projeto da biblioteca. Eu acho que tem muito ainda para se conquistar ali, para construir, para melhorar, porque é um espaço que tem muito potencial.
Estou impressionada porque assim, o pessoal se engajou muito. Eu sou uma pessoa, a Viviane, vamos falar de novo, Viviane que está por trás das câmeras. Ele está ajudando nisso também, que é o processo de gravação, você interrompe ali, a gente não tem nem como saber. Mas a Viviane sabe um pouco, convive comigo, que eu sou bem pessimista, assim, né? Então eu tendo a ver tudo assim, não vai dar certo. As tuas referências literárias dizem um pouco. Né? Isso que não se tem Schopenhauer ainda. Pois é, tem outro, eu também não quis te provocar mais. Mas assim, não vai ninguém, né? E eu sempre vejo esse cenário, né? Eu sempre construo um cenário terrível, porque também qualquer coisa que aparece já se torna um elemento positivo, exatamente. Né? Eu tenho essa... Eu tava pensando, a entrevista com a Aritana não vai dar certo, nós não vamos achar lugar, aí é mais ou menos isso. E aí, surpreendentemente, assim, deu tudo, tem dado certo, né? E aí a minha amiga, a Aliane, que é super positiva, ela diz, não, vai ter 100 e tantas pessoas. Aí quando vai 2, por exemplo, aí ela que fica... E eu fico super feliz que vieram essas 2, porque eu achei que não havia ninguém, e ela fica triste, porque achava que tinha que ter muito mais, né? Mas se a gente pensar num contexto zona rural, pandemia, num local em que não há o hábito, não se foi construído um hábito da leitura, as pessoas saírem de suas casas num sábado, seja com frio, com chuva, com sol, para ir num lugar pegar livro, que coisa obsoleta nesses tempos, pois né? Tudo é celular agora. Né? Livro, ainda existe isso. Tem gente que me pergunta se existe esse curso de biblioteconomia, se existe, né, essa profissão. Se ainda existe, né? Muitos assim, mas por que te deram esse nome? Então assim, pra gente é até meio absurdo, mas tem muita gente vivendo nessa realidade. E também o pessoal, tu estava explicando ali também, o pessoal nem entende muito qual é o papel do bibliotecário. Sim, porque na verdade biblioteconomia e ciência da informação. Então, tendo esse nome, né, de biblioteconomia no curso, a pessoa já vincula direto à biblioteca, né? Sim. Que é um espaço, sim, do bibliotecário, mas como a ciência da informação é esse grande campo, como eu estava dizendo, né, que abrange aí qualquer unidade de informação, então espaços culturais, museus, teatros, empresas, né, qualquer lugar que haja produção de conteúdo mesmo, que a gente precise processar ali os dados, né? Então imagina um hospital, o que tem de prontuário, uma questão mais jurídica, por exemplo, uma advocacia, um lugar, né, que tenha muito advogado, que trabalha com muito processo, a quantidade, né, de documento que se tem. Então, assim, qualquer lugar, uma empresa, vamos pensar um site aí, vamos pensar no e-commerce um pouco, sei lá, lojas americanas, qualquer empresa que precise disponibilizar os dados ali, né? Como é que tu faz essa catalogação, essa indexação, como é que tu recupera essa informação quando tu digita ali um produto que tu vai buscar, por exemplo, quem é que faz isso por trás? Né? Quem é que te retorna essa informação? Isso são os bibliotecários, ou deveriam pelo menos ser os bibliotecários, né? os cientistas da informação. Então, tem muita coisa, né? Cientista da informação. Pô, legal, nunca tinha ouvido essa expressão. Né, grande, na verdade, aí tem variações, né? Os cursos. Na USP, na época que eu fiz, era biblioteconomia e ciência da informação. E da documentação, em alguns casos, eles vão juntando ali, agregando. Junto com o curso de comunicação lá, biblioteconomia, né? O mesmo prédio, acho. Eu acho que. Ou era? É que, na verdade, o campus que eu tô era em Ribeirão, aí é um pouco diferente, não era São Paulo, assim, né? Na capital. Mas enfim, são essas áreas, né? Arquivologia, museologia, biblioteconomia, elas são parceiras, né? Dentro dessa área. Bom, já acabamos aqui também fazendo um convite, porque às vezes as pessoas não têm muita inspiração de que curso que vai fazer. E na verdade a gente tem que ser um pouco militante mesmo, né? A gente se forma sempre com essa, porque não é tão divulgado, né? E hoje em dia, onde a gente tem um acúmulo de informação, um processamento de informação, né? Nunca se viveu uma era tão da informação. E de fake news também, que é um problema. De fake news também. Porque não vão nos cientistas da informação. Exatamente. Né? Então, todo mundo quer ser um pouco cientista da... Sim, todo mundo tem suas próprias fontes, todo mundo, né? E na verdade é isso, assim, como é que a gente jogar a informação, a gente joga, mas como é que a gente recupera a informação correta, né? Perfeito. Então tem que fazer, inclusive citando então a minha leitura atual, o Turro, tem uma parte que ele vai falar sobre leitura nesse lugar que ele está, o que ele leu, ou por que ele não leu nesse período. E aí ele fala uma frase que é bem curtinha, assim, mas que eu acho ótima e que serve muito pra gente. Muito se publica, pouco se imprime. Imprime no sentido de o que se absorve disso, né? A gente tem uma vasta quantidade de informação, de conteúdo, mas o que de fato a gente absorve, né? Cada dia a gente está lendo uma coisa, ouvindo as notícias toda hora surgindo, a gente pega um pedacinho de uma, fragmenta com outra e o que a gente tem de conteúdo disso, né? Eu achei bem pertinente essa...
Muito pertinente, tanto que com essa tua frase eu vou encerrar a conversa, porque não teria mais nada que eu pudesse falar. Tá. Então eu vou te agradecer mais uma vez, Aritana. Muito importante mesmo a tua participação. Obrigada. No projeto Sujeito Literário. Dizer que a gente está de portas abertas para continuar divulgando e também para outras conversas aí de outros projetos, né? E vamos ver se a Ruralteca também, ao desenvolver outras oficinas, outras demandas que vão se criando por eles próprios lá, a gente de alguma forma também possa vir a contribuir mais para frente. Então, muito obrigado por ter vindo participar hoje do Sujeito Literário. Obrigada, eu que agradeço então a oportunidade, lembrando, quem quiser conhecer o espaço, eu vou seguir divulgando aqui. Assim que a gente tiver mais ações, a gente já ofertou cursos de inglês online na época da pandemia, a gente já fez algumas ações. E assim que tiver novas oficinas, enfim, qualquer coisa, eu sei que é muito voltado lá para... A gente quer fazer isso lá para o pessoal da comunidade rural. Bom, aí vocês viram que teve uma interrupção na nossa conversa, porque meus equipamentos não são tão sofisticados assim, né? Então o meu cartão de memória ele faz isso, ele decide quando é o intervalo. A gente não tem comercial, a gente para, volta aí, e aí eu retorno com a Aritana para ela encerrar, que ela vinha falando sobre o projeto, que na verdade tu vinha dizendo que quem quiser chegar lá, não é só a questão da doação de livros, né? Exato, às vezes o que a gente... Agora a gente já tem um catálogo bem interessante, assim, a gente conseguiu fazer graças às doações de todo mundo, tem bastante de material diverso, assim, tem um pouco de filosofia, política, literatura estrangeira, HQ, enfim, está bem diversificado. Mas o que a gente precisa às vezes é de parcerias para montar outros projetos, alguém que saiba, que queira fazer uma oficina, que saiba alguma coisa, que possa contribuir, né, compartilhar o seu conhecimento com as pessoas. E né, a gente está nesse momento então de montar oficinas, palestras, de fazer concursos, saraus, enfim, tudo que a gente puder fazer naquele espaço. Então, todo mundo é bem-vindo. Quem tiver um projeto e quiser utilizar lá o espaço para a comunidade, né, oferecer isso para a comunidade, a gente também agradece e convida essas pessoas, né. E é isso. Tá bem, então, muito obrigado, Aritana. Aqui a gente volta numa próxima aqui com mais entrevista no Sujeito Literário. Até lá, tchau, tchau.